E ainda dentro da área cultural, nós recebemos o jornalista e escritor Alessandro Attanes, que é mestre em História Social. Alessandro, boa noite e seja bem-vindo aqui. Boa noite, Vini, obrigado. Tudo bem? Alessandro, eu não tenho como não começar essa entrevista colhendo a sua opinião a respeito dessa matéria que nós acabamos de assistir. E como nós vimos ali até no depoimento, a Cadeia Velha tem o DNA ligado à cultura, à área cultural. Quer dizer, é uma grande tradição de que aquele espaço sempre foi ocupado pela área cultural da cidade. E agora vai ser destinado a uma autarquia, apesar do Projeto Guri continuar lá. Qual é a sua opinião a respeito, Alessandro? Ontem eu estive na reunião em que foi apresentada a ideia para os produtores culturais, artistas da cidade. Quando eu soube que essa era a proposta, eu levantei e fui embora. Eu só tenho que assinar embaixo o que disse o Júnior Braçalotti e o Flávio Viegas da Moreira. É uma desgraça completa, é um horror para os produtores culturais da cidade, para quem trabalha com cultura, esse fechamento de portas. Depois de um processo tão longo de recuperação daquele equipamento, ficou lindo, ficou bonito, mas perdeu a alma, não tem mais alma cultural lá dentro. Ficou parecendo uma coisa meio assim, né? Na hora do filé mignon, fecharam as portas, né? Porque todos esses anos ficou lá. Quando passou por um grande processo de reestruturação, de restauração do prédio, né? Quer dizer, ficou bonito. Aí eles resolvem dar uma outra finalidade. Quando o bebedouro estava quebrado e só tinha um banheiro, os artistas podiam frequentar lá. Isso. Agora que está arrumadinho, bonito, é para autarquia. É complicado. Dá para mensurar o prejuízo que isso traz para a cultura da cidade, Alessandro? Sim, eu falo agora como público. Sim. Nesses 4 meses de atuação, eu fui muitas vezes à Cadeia Velha como público, fui ver o festival de teatro, fui ver peça de graça lá, feita pelo teatro, pelo pessoal do teatro, o Júnior e outro pessoal. Teve a palestra do Flávio, as oficinas que ele deu, só para citar nessas duas pessoas que foram entrevistadas. Eu vi uma Antígona agora lá encenada há poucos meses pelo pessoal do movimento cultural. Quem deu aquele recheio durante esses 4 meses foram os realizadores, foram os artistas. E nem isso mais vão poder fazer. E esses artistas agora ficam deslocados, sem teto, vamos chamar assim, Alessandro? Não sei o que dizer sobre. A gente vai ter que lutar, né? Mas eu acredito que a classe, de alguma maneira, também tem que se mobilizar mais uma vez, porque já houve uma mobilização antes e agora, mais do que nunca, há que haver uma nova mobilização, né? Eu acho que cabe agora à sociedade santista também, é verdade. Apitar para o governador, não só a classe, a sociedade. Não só os artistas. É a sociedade santista tem que reclamar sobre isso. Tem que falar, é isso mesmo? O Guri já ensaiava lá, não é a questão o Guri. A questão para que os outros questionamentos que foram feitos, né? O que vai acontecer no final de semana, o que vai acontecer à noite, quer dizer, de alguma maneira poderia também tentar se sentar e rever essa posição, né? Aquela praça está uma festa com os movimentos culturais. Está fantástico frequentar aquilo ali. Eu vi no festival de teatro, criança que mora ali, famílias que moram ali naquele pedaço, que tem pouco acesso à cultura e à diversão na cidade, vendo peça de teatro ali dentro da Cadeia Velha. Lindo isso. Acabaram com... Alessandro, eu aproveitei a sua presença aqui para colher a sua opinião a respeito disso, mas na verdade eu queria abordar outros assuntos com você também, que é o principal motivo de você estar aqui com a gente. Você escreveu o livro Esquinas do Mundo. Fala um pouco sobre esse livro. Ele fala sobre autores de todo o mundo que citaram a cidade e o Porto de Santos, é isso? Isso, é esse aqui, o Esquinas do Mundo. Ensaio sobre História e Literatura a partir do Porto de Santos, que foi publicado por causa de uma política cultural do município, o Fundo de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura. Eu ganhei o prêmio, pude fazer esse livro, o que é uma política acertada, pública, né, para o setor. E eu me interessei desde 2001, tenho estudado como vários autores de poesia, contos, romances tratam o Porto de Santos. E fui descobrindo um universo fantástico de autores do mundo inteiro, como você disse. Eles falam bem ou falam mal da gente? As duas coisas. O legal de a gente estudar literatura é que a gente não precisa ficar buscando se fala bem ou se fala mal para nos orgulharmos da cidade mais ou menos. Mas o olhar do escritor nos permite ver outras coisas que nós não vemos no dia a dia. É um olhar de fora, nesse caso. Entre os internacionais, nós temos o Pablo Neruda, Nobel de Literatura, que tem um poema Santos Revisitado, que é de 1967, que fala sobre chegar na cidade naquele momento. A Elizabeth Bishop, uma norte-americana que veio morar no Brasil, chega ao Brasil pelo Porto de Santos, tem um poema que se chama Chegada em Santos. O Guy de Maupassant
contista francês do final do século XIX, tem um conto, Orlá, que é uma entidade fantasmagórica que vai para Paris aterrorizar os moradores de Paris, assim como o Drácula sai da Transilvânia Sim. e vai para Londres. A Transilvânia, nesse caso, é Santos. Ele cita lá, do porto da província de São Paulo, partiu essa criatura medonha, fantasmagórica, o Orlá, para aterrorizar o bom cidadão francês. Então é legal como a cidade é vista naquele momento do final do século XIX, dentro de uma ficção, claro, fantasma e tudo assim, mas mostra a relação metrópole-colônia. Está bem clara nessa situação do mal vir de fora para a grande cidade europeia. Sim. Então é uma forma de a gente os estudar desenvolvidos e, nesse caso... Então é uma forma de a gente estudar essas relações que nos permite um sabor também. Você é um militante da literatura na região, não é? Qual é o panorama que você faz da literatura na nossa região hoje? O que me preocupa um pouco em relação a tudo isso é que a gente ouve muito falar, por exemplo, em relação aos jornais. O jornal de papel vai acabar... E o livro vai acabar também? A Amazon já tem, né, o Kindle, já tem esses equipamentos hoje que você pode ter acesso aos livros sem esse contato, né, com o papel e com o cheiro do livro do papel. Isso é tão legal. Né? Que é totalmente diferente, a gente sabe disso. Sem querer ser saudosista também. Mas qual é o panorama em relação a isso também, Alessandro? Eu posso falar apenas como leitor, claro, nesse caso. Eu acho como escritor também. Eu acho que os livros vão resistir um pouco mais que os jornais. Vão. Que os livros são bem mais perenes do que os jornais. É uma boa notícia já. E assim, eu estou lendo pela primeira vez, agora com 44 anos, apesar de já ter feito mestrado em História da Literatura, feito um monte de pesquisa, pela primeira vez estou lendo a Ilíada. É fantástico. É um livro que tem 2.700 anos e vai continuar sendo lido. Então ali todas as sessões da tarde já estão escritas ali, todos os dramas e todas as tragédias já estão ali. E isso não vai deixar de ser lido, relido e repetido e cantado. Agora, esse é um processo que também tem que ser incentivado nas crianças, né? Esse hábito da leitura é importante que seja mais do que nunca incentivado nas crianças, né, Alessandro? Eu acho que há uma esperança aí, porque o que a gente vê de livro didático, né, esses prêmios do governo federal, estadual, de compra de livros para crianças, assim, eles estão chegando em algum lugar. Tem escola que tem medo de dar livro para criança, porque vai, né? Mas isso acontece, faz parte do jogo. Sim. O que tem de livro chegando às crianças nesse Brasil, acho que daqui a uns 20, 30 anos, teremos uma... E há uma grande produção infantil também, né, agora no país. Aí os escritores voltaram, né, suas penas e canetas para esse público, que é um público inteligentíssimo, é um público sem preconceitos, é um público que não precisa ser tratado como alguém que precise ser levado pela mão e ser tudo explicadinho e apresentado. É um público com coragem, especial, né? É um público que tem coragem. Então é ótimo que essas pessoas cresçam lendo. Agora, no sábado, você vai promover uma oficina literária da memória e ficção. Qual é a intenção dessa oficina e como as pessoas podem participar? E onde vai acontecer? A ideia é... A gente tem muito uma relação da literatura com aquela coisa. Aconteceu de verdade? Baseado em fatos reais, como tem até nos filmes, também na ficção. A ideia é que a literatura ela pode ser baseada em fatos reais. Sim. Mas se ela não tiver fabulação, se ela não tiver um era uma vez para as coisas se desenrolarem, ela não vai dizer nada que o jornalismo já não diz, que a história já não diz, que as ciências sociais e as demais ciências já dizem. Cabe ao escritor, à escritora, fabular. E a ideia dessa oficina é fazer com que as pessoas tragam algumas memórias pessoais de acontecimentos da vida particular e levem essas memórias para locais da cidade que são bem característicos, como a Vila Belmiro, os prédios tortos, os canais e o nosso porto. E eu acho que depois de hoje a gente pode incluir também a Cadeia Velha, para a gente começar a criar pensamento ficcional em cima dessa situação. Onde vai ser a oficina? Vai ser lá na Realejo, na livraria Realejo. Se a gente voltar ao cenário de livros, é um lugar que tem trabalhado, tem feito eventos, tem a Tarrafa Literária que eles fazem todo ano, que eu já critiquei também, que eu sou mó pentelho nessas coisas, mas assim, que merece atenção e a gente tem que dar força para o que acontece lá dentro. Eu acho que é a única que horas, livraria que tem feito coisas na cidade, atraindo gente.
Sábado, a partir desse próximo, dia 14, durante 4 sábados, às 19 horas, às 7 da noite, porque vai estar mais fresco. E quem quiser participar é só aparecer por lá ou tem uma pré-inscrição, alguma coisa? Pode dar uma passada lá, Marechal Deodoro, número 2, no Gonzaga, ou pelo endereço eletrônico marechal@realejolivros.com.br. Marechal por causa do endereço, né? Com certeza. Obrigado, viu, Alessandro, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, a conversa contigo, a produção pelo convite, e espero quem quiser participar que pinte lá na Realejo. Obrigado. Obrigado e boa noite para você. Obrigado.